Olá, pessoal! Então, vamos continuar com a nossa aula, falando um pouquinho sobre higiene corporal, higiene do paciente de uma forma geral, mas a gente vai agora apontar observações e detalhes sobre esse procedimento dentro do ambiente hospitalar. Por que a gente quer fazer essa observação? O ambiente hospitalar é um ambiente naturalmente contaminado, porque existem pacientes, pessoas, profissionais que estão envolvidos com procedimentos onde há exposição de fluidos corporais e também a gente tem a maior exposição de secreções durante a higienização. Diferente do ambiente domiciliar, embora o paciente tenha essa eliminação também, a gente vai observar que é um único indivíduo fazendo essa eliminação. E o cuidador, ou profissional, ou o próprio familiar que estiver executando esse cuidado, ele vai fazer esse manejo dessas secreções de uma única pessoa. E, logo, não tendo essa exposição, né, com outras pessoas. Então, a gente vai fazer algumas observações e até mesmo por ter alguns recursos que são inerentes ao ambiente hospitalar. Então, nós vamos discutir, né, a importância dessa higiene no ambiente hospitalar e alguns detalhes, e também discutir e apresentar algumas tecnologias para o cuidado da higiene corporal. Então, quais esses cuidados nós devemos ter em relação à higiene corporal no ambiente hospitalar? Primeiro, todos vocês, ao adentrar no ambiente hospitalar, vão, ao atuar como estudante ou até mesmo já como profissionais, vão conhecer um pouquinho a rotina do hospital e vão se deparar com essa realidade. Qual o momento da higienização corporal, quais são os utensílios, quais são o ambiente, né, a questão da rouparia, né, como é que é o kit de higienização aqui do hospital. Então, tudo isso deve ser colocado, né, inicialmente na preparação e no planejamento da sua higienização. Então, os cuidados eles vão desde de conhecer o protocolo do hospital até conhecer toda a rotina de troca de roupa, troca de roupa de cama, roupa de banho, e também a roupa íntima do paciente e saber onde vai ser armazenado, onde vai ser processado, tudo isso deve ser levado em consideração. No caso do hospital, se o paciente estiver com doença infecto-contagiosa, essa roupa que vai ser retirada, ela geralmente ela é colocada, né, acondicionada, né, no ambiente, né, reservado dos demais pacientes, ok? Então, nós vamos observar nesse primeiro momento, né, os fatores que podem influenciar a percepção da necessidade. O paciente acha que tem que estar limpo, ele não precisa tomar banho, só que mesmo ele estando limpo, ali deitado, ele está liberando suor, né, e tem a descamação da pele, ele vai ter a necessidade da higiene oral, já que ele se alimentou, ele vai ter a necessidade da higiene íntima, já que possivelmente espera-se que ele tenha eliminações de forma rotineira. Nós também colocamos a questão da higienização para diminuição da tolerância para a atividade. Então, que o paciente comece a melhorar essa tolerância devido à fadiga e redução da função muscular. Então, é mais uma forma da gente também estar estimulando esse paciente. Capacidade de equilibrar-se, ficar em pé ou sentar. Então, esses detalhes também vão ser avaliados e vão influenciar diretamente na higienização, porque o fato do paciente poder ou não ficar em pé já coloca um risco maior na higienização do paciente dentro do banheiro, né? Então, se o paciente não consegue ficar em pé, a gente já vai colocar um pontinho vermelho, né, para ser um grande candidato à higienização no leito. Coordenação motora para as ações e também para auxílio do autocuidado na hora da higienização. A questão da visão do paciente, então lembrando que a maioria desses indivíduos podem ser um público idoso, que usam algum tipo de correção, né, da visão com óculos, então a gente tem que ter esse cuidado. E também a questão da dor.
principalmente pela condição daquelas contraturas musculares, né? O paciente passa muito tempo parado, então quando ele vai mexer aquele membro, ele tem aquele um membrozinho mais travado, mais com a presença mais de contraturas, e isso causa tanto dor, né, no início, e também esse mal-estar, ok? Bem, depois a gente vai observar os aspectos que devem ser considerados ao realizar essa higienização. O primeiro deles, preservar a autonomia e independência do paciente sempre. E na sua visita inicial você consegue detectar isso rapidamente, e em alguns minutos de conversa e avaliação a gente consegue também observar. Avaliar a capacidade do paciente para o autocuidado e assegurar a privacidade. Lembrando que, na realidade da maioria dos hospitais, nós vamos ter enfermarias, então, onde existe um banheiro para aquele coletivo, então, para aquele grupo de pacientes, certo? Então, tem enfermarias com 3 leitos, 4 leitos, 5 leitos, 6 leitos. Então, todos aqueles pacientes, eles irão usar o mesmo banheiro. E caso algum desses 6, 5, 3 pacientes necessitem de um banho no leito, nós devemos providenciar todo o aparato, né, com cortinas ou com biombos para isolar aquele leito durante aquele procedimento, ok? Então, isso também é algo que é de responsabilidade da equipe de enfermagem. E transmitir respeito ao paciente, assegurar o conforto e segurança, como a gente já discutiu na primeira aula, né, de forma bem mais intensa. Bem, a preparação do ambiente hospitalar. Primeira coisa, antes dessa preparação, a preparação do ambiente, você já preparou o paciente, porque você só vai preparar o ambiente se o paciente estiver apto. Então, você já fez uma avaliação dos sinais vitais, iniciais, então ele não tem nenhuma alteração de temperatura, de pressão arterial, de frequência cardíaca ou de frequência respiratória que impossibilite o paciente a realizar essa higienização. Então, primeiro ponto, certo? Então, o paciente está ok, nós vamos partir agora para o ambiente. O ambiente, dentro desse primeiro cenário, nós vamos observar a questão da temperatura, as correntes de ar, questão se é uma enfermaria ou apartamento que tem ar-condicionado. Então, essa troca de calor muito rápida, né, que o paciente vai ter, né, saindo de um banho, mesmo aquecido, né, e se deparar com uma corrente de ar muito fria, isso causa um desconforto. E a gente recomenda que você desligue o ar-condicionado. Se tiver janelas abertas, a gente tentar diminuir o fluxo desse ar, ok? E sempre pensar na temperatura da água, que é algo que eu já falei para vocês. Claro que respeitando as particularidades de cada pessoa. Tem pessoas que odeiam tomar banho com água quente. Então, tudo bem, ela gosta de tomar banho de água gelada, vamos tomar de água gelada. Mas lembrando que a água aquecida, ela é um dos fatores para promover o relaxamento, ok? Formação da equipe para a higienização. Essa formação vai se dar principalmente para os casos de banho no leito, onde somente um profissional não consegue realizar essa higienização sozinho. Raras as exceções a gente consegue, mas na maioria dos casos nós vamos necessitar de 2 a 3 pessoas para a higienização daquele paciente, principalmente nos casos de banho no leito. Então, isso precisa ser acordado com a equipe e também tem que ser negociado. Qual o melhor horário onde 2 ou 3 membros da equipe conseguem estar executando essa higienização de um único paciente? Então, a gente tem que negociar. Lembrando que essa preparação da equipe não é somente para casos onde o paciente não se move, mas também casos onde os pacientes são obesos, pacientes que toleram pouco a higienização, mas com o decorrer dos dias ela vai necessitar de uma higienização. Então, a gente otimiza 2 pessoas para poder acelerar o processo de higienização, ser mais rápido e, nesse caso, assim, ser menos danoso para o paciente, ok? Estabelecer padrão de turnos, se possível. A maioria dos hospitais hoje coloca isso como dentro dos cuidados, tentar colocar uma divisão dos banhos, vamos dizer assim, né? Quando tem banho no leito, principalmente no setor fechado como UTI. Então, metade daqueles banhos são durante o dia, outra metade são durante a noite. Isso é uma forma de também equilibrar a força de trabalho, já que se somente uma equipe do dia ou da noite realizar todos os banhos,
todas as higienizações, fica pesado para a equipe, já que o banho demora tempo. Então, vocês vão ver pacientes que são acamados, nós vamos gastar 40 minutos, 1 hora, às vezes, para realizar um banho. Por quê? Porque a gente vai, muitas vezes, higienizar o couro cabeludo, boca, aspirar, fazer vários procedimentos. Alguns deles vocês ainda vão ver aqui nas outras disciplinas, mas troca de curativo, né? O paciente evacuou, massagem, tem muita coisa. Então, geralmente, a gente gasta 40 minutos, né? Dependendo do tipo de paciente, às vezes até 1 hora. Então, se a única equipe ficar responsável de higienizar todos os pacientes, fica... como é que eu posso dizer? Não diga... Fica injusto, né? Em relação à força de trabalho. Uma equipe vai estar trabalhando mais do que a outra. Analisar os recursos tecnológicos para a higienização corporal, e eu vou contar um pouquinho sobre esses recursos. Hoje nós temos inúmeros recursos, não é só a água aquecida com lençol, algodão, a gás ou paninho, mas a gente tem outros recursos para ajudar e acelerar esse processo, ok? Então, o primeiro deles, eu queria mostrar para vocês, é o kit banho no leito. Todos os pacientes, numa rotina hospitalar, eles recebem um kit para troca diária. Então, aquela troca do lençol é diária, da roupa que ele está usando também é diária, da fronha, da toalha, tudo é troca diária. O paciente não deve ficar mais do que um dia com aquele kit. Mas, professor, mas eu estou vendo que o paciente trouxe o lençol dele. Ok, ele pode até trazer o lençol dele, não é recomendado. Mas se ele estiver trazendo o lençol, vocês têm que orientá-lo que ele deve fazer essa troca desse lençol pessoal todos os dias também. Esse kit, pessoal, ele nada mais é do que um kit, botei até um link aqui para vocês observarem, onde ele coloca um sistema, né, onde vai ter uma bolsa plástica, junto com uma saída com chuveirinho e essa bacia retangular, né, mas que não é bem retangular, para poder fazer a higienização do couro cabeludo e cabelos, certo? Ela é bem interessante, ela também vem com uma manta plástica para poder não molhar o colchão, mas o único detalhe desse kit é porque a água vai escorrer, né, para o chão. Eu não gostei desse kit, certo? Mas tem vários modelos similares a esse na internet para oferecer. E ele não é barato, ele é quase R$300. Então acaba que é um recurso, claro que vai ser reutilizado pelo paciente várias vezes, né, porque não é um material descartável, mas eu não vejo ele sendo viável, certo? A gente vai ter agora esse kit, que também é a mesma proposta, é um kit de banho no leito, só que ele tem alças de fixação nas grades do leito, né, do paciente. Então, nós vamos formar tipo uma piscininha, né, para escoar essa água que vai ser utilizada com o paciente. Então, eles colocam, né, fixam, tem um velcrozinho, vai formando tipo uma piscininha. Ele também tem um ponto de saída, e isso facilita muito, né, ao terminar o banho, durante o procedimento. E depois ele também tem um sistema similar àquele, né, para poder... com a bolsinha para sair a água e também jogar esse jato, né? Lembrando que, professor, não tenho esse jato, como é que a gente vai fazer esse banho? A gente vai falar na parte de intervenção, né? Vou comentar com vocês um pouco, porque a gente vai ter uma sessão prática sobre isso no futuro. E a gente também tem esse daqui que eu achei bem interessante, ele é algo que parece ser bem acessível em termos de fácil de usar, né? Mas ele parece uma piscininha também, mas se chama de boia, onde as laterais são cheias de ar, certo? Depois, que ele é todo cheio, o paciente pode ficar em cima, ou então, pelo que eu percebi, nós podemos colocar ele ainda seco e depois já encher, porque ele só enche as laterais. Aí nós vamos promover o banho e ter esse escape de ar pela lateral. Ele é bem prático. Também gostei muito dele, certo? E esse daqui é a banheira higiênica, certo? Também achei super interessante. Ela também tem o mesmo sistema de ar, como vocês estão vendo aí. Também tem a duchinha com bolsa, certo?
ela é mais alta e ela, como vocês estão vendo aí na foto, ela tanto pode ser aplicada para ambiente hospitalar como para ambiente domiciliar. Eu achei ela bem prática mesmo, gostei muito desse modelo, ok? Bem, e aqui já terminando, a gente vai observar que outro recurso que a gente tem, esse daqui eu não tenho problema com a marca, mas é dessa marca, né, GAD, que é o EcoSkin Banho, né, o sistema EcoSkin Banho. É um sistema onde ele tem um compressor, né, para essa ducha portátil. E aí o profissional leva essa ducha portátil até bem próximo do paciente e realiza a higienização do paciente com essa ducha, certo? No caso, a gente não precisaria estar levando, né, o material, água, bacia, né, com tudo para o paciente. Levaria somente esse sistema de ducha portátil. Também é algo que é bem interessante, né? Facilitaria muito a vida dos profissionais que fazem esse, né, banho no leito, ok? Então, pessoal, era isso que a gente estava querendo comentar sobre aspectos tecnológicos. E só para a gente terminar, algo que vocês vão perguntar, como está sendo gravado, né, a gente não está perguntando, mas talvez vocês perguntem no fórum, né? Professor, qual é a estrutura do banheiro ideal, do banheiro hospitalar? A gente, teoricamente, não sei se teria uma estrutura ideal, mas a gente poderia falar de itens que são essenciais, né, para um bom banheiro hospitalar. A primeira delas é que ele seja bem amplo, como vocês estão vendo aí na foto, onde todo o ambiente seja passível de limpeza, certo? Então, vocês observar, vocês não vão ter aquele aspecto de banheiro de casa, onde o pessoal coloca, às vezes, algumas estruturas que não são possíveis de ser laváveis, como materiais de madeira, ou então um espaço para ter um jarrinho, né, alguma planta, isso não existe, certo? É necessário que tenha barras de apoio, porque o paciente ele pode ter uma limitação parcial, e isso é necessário sempre nessas barras de apoio, tanto próximo ao chuveiro, próximo à pia, próximo ao vaso sanitário, ok? O terceiro ponto seria um acionamento de alarmes. Aqui nessa foto não dá para ver, mas é interessante que sempre que tenha um banheiro, no caso do paciente passar mal, a gente tem como acionar pelo próprio banheiro a equipe de enfermagem. Então é um sistema de alarmes. É bem interessante isso, ok? Na maioria dos hospitais que, vamos dizer assim, que são mais modernos, a gente já vê isso. A iluminação também é adequada, porque isso vai ajudar também a mobilidade do paciente, ele enxergar tudo que ele está vendo. E a privacidade, como já falei para vocês, não existe banheiro coletivo dentro da enfermaria, né? Isso não é recomendado. O banheiro, o paciente entra, ele vai ficar sozinho, depois entra outro paciente, depois entra outro paciente. Então não tem essa questão de banheiro de shopping, né? Que tem vários vasos sanitários, vários chuveiros. Ok? E a partir disso a gente vai começar a criar nosso pensamento crítico, que vocês vão ver na aula de processo de enfermagem, onde a gente vai se deparar com esses recursos e esse cenário hospitalar para tentar justamente promover o maior conforto, maior segurança para o indivíduo durante essa higienização. Lembrando que os pacientes que são mais graves, eles são mais dependentes. E se ele está mais grave, geralmente ele necessita de uma internação hospitalar. Então a gente vai ter uma atenção maior e uma necessidade maior de discutir a higienização corporal justamente no ambiente hospitalar. Ok, pessoal? Era isso que eu queria comentar com vocês. Comentar com vocês nesse momento. E a gente espera que nos próximos módulos a gente vai conseguir otimizar mais ainda esses vídeos e fica mais fácil para vocês acompanharem. Ok? Grande abraço e até a próxima.